Fala aí, galera, beleza? Saudade de vocês, quanto tempo que a gente não se vê, não é isso? Agora a gente vai começar aí nossas aulas online, vou estar gravando aí esses videozinhos para vocês, tentando explicar a matéria, né? Explicando a matéria que eu explicaria em sala de aula. Infelizmente a gente não pode estar junto, né? Essa questão aí do coronavírus fazendo a gente ficar aí um pouco isolado, né? Totalmente isolado, cada um na sua casa. Eu sei que isso aqui é um pouco diferente para muita gente, ninguém está acostumado a estudar aí pelo celular, pela internet, né? Pelo computador, mas é a forma que a gente vai ter de se falar, a forma que a gente vai ter de estudar. E aí você pode usar também seu celular para me mandar mensagem, manda lá na plataforma. A gente já tem o nosso grupo, né? Isso, no WhatsApp. Então, é a forma da gente estar se falando e trocando informações, trocando conhecimento, né? Para isso você vai ter que ter uma disciplina maior, vai ter que parar um tempinho aí, né? Parar um pouquinho com Netflix, parar um pouquinho aí com a internet, para estudar um pouquinho, não é isso? Então pega lá, pega um cantinho aí na sua casa, bota o celular em cima da mesa, ou bota o computador, deixa rolar minha videoaula, pega o caderno é muito importante, não é que você não está estudando na escola física lá que você não vai utilizar seu caderno, anota as informações que eu vou passar aqui para vocês na aula, beleza? Faz um resuminho, que aí é importante, que aí o conteúdo vai estar chegando de alguma forma, né? O principal agora nesse momento é você entender a matéria. Beleza? Não fica tão focado aí. Ah, eu tenho que fazer o exercício, tenho que fazer atividade. Cara, atividade é importante, mas se você não souber o conteúdo, você não faz atividade, né? Então vamos aprender o conteúdo primeiro, vamos entrar dentro do conteúdo. Ficou com curiosidade, alguma coisa a mais, você já está na internet. É só pesquisar, né? Vamos desenvolver aí a curiosidade também da pesquisa, beleza? Lá no final da aula eu vou falar de alguns temas que de repente você vai ficar aí curioso de saber mais em determinados assuntos, beleza? Então é isso. Certo, galera? A gente já viu na sala de aula aí vários assuntos, né? A gente já falou da parte física da África toda, basicamente. O que delimita a África, né? No lado leste, os oceanos. A gente já falou da parte dos rios da África, o clima da África. A gente já falou sobre a vegetação, o relevo. Já viu essa parte física toda. A partir de agora, a gente vai ver uma parte mais humana da África. Beleza? A gente vai falar hoje da colonização e descolonização da África. Descolonização voltada aí basicamente para a sua independência, né? Independência dos países da África. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que a gente não deve confundir a África continente com um país, né? Brasil é um país, a África é um continente. Então isso quer dizer que dentro da África existem vários países, existem mais de 50 países na África. Beleza? E é isso aí que a gente vai estar falando na aula de hoje. Antes então da gente falar sobre a colonização e o processo de descolonização da África, a gente vai entender o que é colonização, né? O que é colonizar? Eu sei que você já deve ter estudado isso ano passado, já deve ter estudado isso em aula de história, estudou isso em geografia também quando a gente viu, vocês viram, né? A questão da colonização da América. Mas agora a gente vai falar da colonização da África. O que é colonização? Vamos ver. Então vamos entender a colonização como processo pelo qual os seres humanos ocuparam novos territórios pelo mundo. Basicamente, quando a gente está falando aí dos seres humanos, a gente está falando dos europeus, né? Foram eles lá da Europa que colonizaram praticamente o mundo todo. Colonizaram a América, colonizaram a África, colonizaram a Ásia. Então, isso vai gerar consequências aí no mundo todo. A gente vai ver algumas na África hoje, né? Mas principalmente a gente pode citar como característico o idioma, né? Se a gente fala português aqui na América, aqui no Brasil, é porque fomos colonizados pelos portugueses. Se lá nos Estados Unidos se fala inglês, é porque os Estados Unidos, que é um país da América, foi colonizado por um país europeu, a Inglaterra. Beleza? Então a colonização é uma forma que eles vão vir habitar algum outro continente, algum outro território. E foi isso que esse período da colonização marcou, né? Os europeus, principalmente, saindo da Europa e vindo habitar outros continentes, América, África, Ásia. Só que essa ocupação ela pode ocorrer por dois objetivos, né? De duas formas. Ou seja, o
que motivou esses europeus saírem da Europa e virem para outro lugar? Tem que ter um objetivo, né? Não vieram passear, né? Vieram dar um passeio. Ó, que maneiro, vamos passear pelo oceano. Até porque, se a gente pegar na história, não era tão fácil assim ir para os mares, né? Você tinha toda a questão lá da Idade Média, que falavam que a Terra era plana, que você ia cair, falavam que tinha monstros marinhos. Então, para vencer esse medo e ir para o mar, é porque você tinha objetivos claros, né? Você tinha que ter algum objetivo. O primeiro objetivo de colonização, a gente vai chamar aí de colonização de povoamento, o tipo de colonização de povoamento, que é quando a ocupação desse território vai vir para quê? Quando essa população vai tentar se estabelecer naquele local, então ela vai meio que para morar, né? As pessoas, famílias vêm dispostas a viver nesse local e contribuindo principalmente aqui, ó, para o desenvolvimento dessa região, né? E a formação dela, ou seja, você vai começar a ocupar essa região e vai buscar o desenvolvimento dessa região. Um exemplo disso a gente pode citar a América. Basicamente a América do Norte, a América anglo-saxônica lá, os Estados Unidos e o Canadá, que tiveram colonização dessa forma, de povoamento. Enquanto que a América Latina, a gente já teve um outro tipo de colonização e que vai se assemelhar muito com a África. Eu costumo dizer que a América Latina e a África ela possuem características muito parecidas. O principal fato é o fato de ter sido uma colonização de exploração. O que é isso? Que tem a característica de servir como gerador de lucro para a metrópole. Quem que seria a metrópole aqui no caso? O país que está colonizando. Vamos pegar o Brasil aqui, Portugal. Quem que seria a metrópole? Portugal. Então Portugal vem para o Brasil no sentido de quê? De explorar os recursos dessa região. Eles não vêm para o Brasil para passear, para tirar férias, conhecer os índios, ó, que maneiro. Não, os portugueses quando vêm para o Brasil, eles vêm no sentido de explorar. E exploram o que do Brasil? Exploram ouro, exploram madeira, né? Todas as riquezas que tinham aqui, vem aqui, explora e leva aí para a Europa de novo. Esse fato vai acontecer também com a África, tá? A gente vai ter uma África onde vai ser muito explorada. E essa exploração vai deixar marcas tanto na América Latina quanto na África, né? Na África principalmente, um continente muito subdesenvolvido, muito atrasado tecnologicamente. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas o importante é a gente já ir pensando que todo esse processo de subdesenvolvimento, de pobreza na África tem muito a ver com esse tipo de colonização aí, tá? Tem muito a ver com essa exploração que foi dada aí por muito tempo na África. Beleza, galera? Show de bola? Alguma dúvida até aí? Qualquer dúvida, vai, anota aí no caderninho aí, anota aí. Pô, não entendi isso aqui, Hermes. Depois você me pergunta lá. Beleza? Agora, a gente está falando tanto aí de colonização da América, colonização da África, né? Como semelhantes aí por ter sido explorados, né? Uma colonização de exploração. Mas é importante a gente diferenciar aqui, principalmente a época que houve a colonização na América e a época que houve a colonização aí na África. Como assim? O continente africano foi um dos últimos a ser colonizado aí pelos europeus. Tá? Por quê? Se a gente pegar como exemplo a América, ó, nas Américas o processo de colonização teve início ainda no século XVI. Então, se a gente pegar ali, quando que os portugueses chegam no Brasil? 1500, né? Começam a colonizar o Brasil a partir de 1532, 1534. Então, século XVI, né? E a colonização na África vai começar propriamente, mais efetivamente, lá no século XIX. Ou seja, século XVI, XVII, XVIII, XIX, vamos botar aí 300 anos, 3 séculos para frente. Agora, por que a colonização na América? Os europeus vão colonizar primeiro a América e colonizam depois a África, né? Parece que a África ficou largada lá por muito tempo, só que não, né? Que na verdade essa colonização que vai haver aqui na América, ela vai ter participação também dos africanos. Como que os africanos vão participar aqui da colonização na América? Principalmente porque a colonização na América foi feita utilizando a mão de obra escrava. E mão de obra escrava de quem? Da África.
Não é isso? Então, olha, olhando no mapa aqui, isso aqui é muito interessante. Ó. Você tem os europeus saindo para a América do Norte, saindo aqui para a América Central, saindo para a América do Sul, né, para colonizar. Só que você tem aqui, ó, principalmente daqui, uma saída de africanos para a América. Essa saída de africanos para a América é feita para quê? Eles não vieram colonizar como os europeus, né? Eles vieram para trabalhar de mão de obra escrava. É uma marca aí horrível na história da humanidade, onde seres humanos eram utilizados como se fossem coisas, né? Você era posse de alguém, você era obrigado, você não tinha direito nenhum a nada, você era comprado e vendido como mercadoria, né? Olhando aqui essa outra imagem do lado aí, mostra muitas vezes o tráfico negreiro, né? Onde vinham milhares e milhares de africanos num navio. Imagina que muitos morreram aí no meio desse trajeto aí, que não era rápido, né? Você tinha aí uma demora para atravessar o Atlântico de um lado para o outro, e nisso os africanos vinham em condições aí basicamente subhumanas, né? Pegavam doenças, levavam porrada pra caramba aí no navio para poder chegar até aqui. Então esse processo, né, foi um processo muito doloroso. Então, apesar da colonização na África, né, a gente fala, começou só no século XIX, mas desde o século XVI, os europeus já iam lá na África, mas aí para se utilizar da mão de obra, para explorar a mão de obra, né, para pegar os africanos para vir para cá, para trabalhar, né, para servir como a mão de obra que ia trabalhar onde aqui? No caso, na agricultura, a gente fala muito nas aulas, né? Os portugueses vieram para o Brasil, plantaram cana-de-açúcar e depois levavam. Quem é que plantava? Os portugueses? Não eram os portugueses que plantavam, não. Né? Quem plantava aí eram os africanos que plantavam aí a cana-de-açúcar no Nordeste, né? Então, toda a mão de obra aí da colonização que os portugueses fizeram aqui no Brasil e na América em si, não só Brasil, né? É importante a gente frisar isso, mas também na América Central, também ali no sul da América do Norte, no sul dos Estados Unidos também foi explorado mão de obra escrava, tá? Se for pegar lá no sul dos Estados Unidos, é basicamente a região onde vai ter mais negros. Por quê? Herança colonial, herança aí dos africanos que foram utilizados como mão de obra escrava lá também. Beleza? E durante quase 4 séculos aí a África exerceu o papel de principal fornecedora de mão de obra escrava para a América. Gente, 4 séculos, a gente está falando de 400 anos. Né? Durante muito tempo você vai ter aí essa exploração aí da mão de obra africana, né? Mão de obra escrava da África, vindo aqui para a América para poder trabalhar aqui para os portugueses, não só portugueses, mas os espanhóis também, né? Que também colonizaram aqui a América. Beleza, galera? Então, só para, né, a gente entender, no Brasil, a gente está falando, né, só pegando o exemplo do Brasil, a gente vai ter só em 1850, quando a gente vai ter a promulgação aí da famosa Lei Eusébio de Queiroz, que vai fazer o quê? Que vai proibir a entrada de africanos e escravos no Brasil. Então, desde lá do século XVI até 1850, ou seja, metade do século XIX, é que a gente vai ter aí escravos vindo para o Brasil. Beleza? Lembrando, a Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico negreiro, proíbe a entrada de africanos. Mas a liberação, né, dos escravos no Brasil vai acontecer só em 1888, com a Lei Áurea lá da Princesa Isabel. Então, você tem todo esse momento aí, ó, século XVI, desde lá de 1500 e pouco até 1800 e pouco, com a vinda de africanos para cá. Lembrando, durante todo esse período, a África só serviu de mão de obra escrava aqui para a América, principalmente, tá? A partir daqui do século XIX, então, de 1800 e pouco, então, que a gente vai ter efetivamente, que vão descobrir, né, que vão se aproveitar das riquezas da África, que vão colonizar a África para tirar suas riquezas materiais. Que até então só tiravam suas riquezas humanas, né, que eram os seres humanos. Mas agora a gente vai falar das riquezas de minério, né, de matéria-prima, enfim, beleza? Então a gente vai ver aí, ó, a partir então do século XIX, que as nações europeias como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda e Alemanha começam a explorar de maneira efetiva o continente africano. Agora, o que motivou?
já não explorava lá a América, né? Não tinha lá colonização na América, Brasil, Estados Unidos, todo mundo colonizando a América. Que então só no século XIX eles vão colonizar aqui basicamente o continente africano? Tem algumas questões para a gente ver. Principalmente aqui a gente tem que ver a questão da Revolução Industrial. O mundo vai estar vivendo um outro momento, tá? A gente vai ter aqui a Europa agora se industrializando, e uma indústria ela precisa de matéria-prima para fabricar seus produtos. E aonde que a Europa, os países europeus encontraram essa quantidade boa de matéria-prima para explorar? Na África. Então a África ela vai servir aí como local de exploração de matéria-prima para abastecer aí as indústrias da Europa. Beleza? Então, ó, a Revolução Industrial motivou esses países a explorar as matérias-primas. Beleza? Especialmente os minérios, dentre os quais podemos destacar ferro, cobre, chumbo, né? Além de produtos de origem agrícola, como algodão, borracha, todos fundamentais para a produção industrial. Então, o mundo está vivendo um outro momento a partir do século XIX, né? Além disso, a América ela já está vivendo seu processo de independência, de descolonização. Você tem aí os Estados Unidos, que já descolonizou aí no final do século XVIII. Você tem vários países aí no século XIX vivendo seu momento de independência. O Brasil em 1822, né? Então você tem vários países da América, quase todos eles descolonizando, vivendo seu período aí de independência. Então, se a América está descolonizando, eles tiveram que procurar outro lugar para colonizar. Quem vai ser esse lugar? A África. Então a África agora vai começar a sua colonização com o fim da colonização na América, né? Termina o da América, começa o da África, e a África vai ser utilizada então para retirada aí, da exploração da sua matéria-prima para abastecer as indústrias lá na Europa. Beleza? E aí, quem vai explorar o quê? Né? Quem que vai explorar o quê? A gente viu ali que a Alemanha, Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, né, vão tudo querer explorar. Então, para não virar bagunça e um país explorar uma terra de outro, onde o outro já estava colonizando, explorando, o que vai acontecer? Em 1885, vários países da Europa vão fazer uma conferência que vai ficar conhecida como Conferência de Berlim, onde vão aí dividir o território africano para exploração, né? Então é basicamente um acordo que os países da Europa vão fazer para dividir entre eles ali aonde que cada um ia explorar lá na África. Mas veja bem, olha que doideira. A Conferência de Berlim, Berlim é o que? Capital da Alemanha. E a gente está falando o quê? A Alemanha fica onde? Na Europa. A gente está falando de uma conferência na Europa para definir aonde que cada um ia explorar o quê? A África, um outro continente, né? E aí, olha só, esse processo também ficou conhecido aí como Partilha da África, né? Que oficializou aí o que a gente vai chamar de neocolonialismo, ou seja, a colonização aí mais recente, né? Quase século XIX, século XX, que resultou na exploração econômica de colônias africanas pelos países europeus. Então, esse processo de colonização, né, ele começa no século XIX, e aí no final, aí, 1884, 1885, esses países vão parar, vão sentar para dividir ali a África, né, para a exploração deles. Só que eles não contaram, não levaram em conta o seguinte fato: a África já tinha uma divisão interna, só que essa divisão, esse mapa que você está vendo aí, é o mapa da divisão de tribos da África. Ou seja, a África já era dividida internamente em tribos. Você tinha muitas tribos que eram inimigas, muitas tribos que eram né, semelhantes, iguais, que tinham afinidade, e você já tinha uma divisão interna. Quando os europeus chegam, vão fazer o quê? Lá na partilha da África, lá na Conferência de Berlim, ó, eu vou ficar com essa parte aqui, você vai ficar com essa parte aqui, por exemplo, né? E aí, o que vai acontecer? Dentro de um mesmo território aqui, você vai ter, por exemplo, tribos. Imagina que essa tribo aqui, ela seja inimiga dessa outra tribo aqui.
Agora você tem essas duas tribos inimigas vivendo aqui, ó, dentro do mesmo território aqui, ó. Beleza? Dentro do mesmo território, recebendo aí as mesmas regras, as mesmas leis, tá? Isso vai fazer com que essas tribos vivam em paz ali dentro? Não, isso vai causar tensão ali, tá? Muitas vezes é isso aí que vai resultar em grandes conflitos que nós temos na África que vão durar até hoje, tá? Isso aí deixa a gente explicar mais para frente. Agora olha a situação dessa outra tribo aqui, ó. Imagina que você tem essa tribo aqui. O que aconteceu com ela? Imagina que ela era, né? Olhando aí, ela era uma tribo só. E o que aconteceu aqui? Ela foi o quê? Dividida. Então você pega aqui tribos que eram rivais e colocou dentro do mesmo território, e uma tribo aqui que era uma coisa só, agora ela está o quê? Dividida. Então você separou muitas vezes tribos semelhantes. Por que isso aconteceu? Porque não foi levado em conta tribos, uma divisão interna que a África já tinha. Os europeus vão e dividem entre eles. Resultado disso, uma divisão entre eles, né? Daí a gente consegue perceber que muitas das fronteiras da África são em linhas completamente retas aqui, ó. A gente tem vários países com linhas retas. Essas divisões elas vão permanecer até mesmo depois aí da descolonização, beleza? E agora, né? Então, muito importante entender que essa divisão ela foi feita sem levar nada em conta a divisão da África que já existia. Ela foi feita de forma totalmente levando em conta os interesses lá dos europeus, né? Então, ó, as fronteiras traçadas pelos europeus levaram em conta apenas seus interesses econômicos. Apenas os interesses econômicos de quem? Dos europeus. Não respeitando os limites territoriais que já existiam entre reinos ou grupos étnicos. Assim, tribos rivais ficaram confinadas entre as mesmas fronteiras, né? Então você pega duas tribos que eram rivais, agora estão dentro da mesma fronteira, enquanto grupos etnicamente relacionados foram separados por limites estabelecidos. Uma divisão totalmente levando em consideração os europeus, né? Que vai separar a tribo que era amiga, que vai colocar junto a tribo rival vivendo no mesmo país. Isso vai gerar uma confusão danada. Beleza, galera? Outra herança colonial que a gente vai ver na África também são os idiomas que vai ficar aí para os africanos, né? Se a gente pegar aqui, a gente vai ver países na África, grande parte, que falam aí francês, né? Devido aí à colonização francesa. Países, grandes países aqui de língua inglesa, né? São os vermelhinhos. Pode estar a África do Sul, aí Namíbia, né? Botsuana. Países que falam português, como a gente, né? Países como Angola, países como Moçambique, porque foram colonizados aí pelos portugueses. Então, assim como na América a gente fala português, espanhol, inglês, devido à colonização europeia, você tem na África também os idiomas predominantes aí da Europa. Mas agora, isso não foi imposto de maneira branda para eles. Os africanos aprenderam a falar do jeito dos colonizadores. A gente vai ver que, na verdade, esse processo de colonização na África, assim como na América, foi muito duro, tá? Quando a gente fala de colonização, não é uma coisa legal, uma coisa boazinha, não. Vieram aqui abraçando os índios, olha que legal. Não, o processo ele foi, né, duro, de enfrentamento. A colonização não é boa, não. Eu escuto muita gente falar assim, né? Pô, o Brasil é um país subdesenvolvido porque não foi colonizado aí pela Inglaterra. Se a gente fosse colonizado pela Inglaterra, a gente ia ser igual aos Estados Unidos desenvolvido. Isso é uma ideia errada, na verdade, né? Porque se a gente pegar, a Inglaterra colonizou vários países, inclusive aí na África aí. Olha quantos países de língua inglesa. E por que não são desenvolvidos? Falam inglês igual aos Estados Unidos, mas tem muito a ver com o tipo de colonização. Lembrando, a colonização da América e da África foi explorada, né? Foi exploração. Então não houve aí um sentido dos ingleses virem aqui para a África no sentido de habitar, de morar, igual a gente viu lá na colônia de povoamento. Não foi isso, tá? Então não vem com essa ideia de a gente é um país subdesenvolvido porque a gente foi colonizado pelos portugueses. Se a gente fosse colonizado pelos ingleses, a gente seria diferente.
Nada a ver, né? Se eles viessem para cá explorar, a gente daria no meio. Tranquilo? Então a colonização então na África, como a gente estava dizendo, ela foi massacrante, tá? Então, ó, diversas nações africanas resistiram a essa invasão dos europeus, né? Tentaram resistir, só que pensa, como que os africanos iam resistir? Eles tinham armas? Não. Eles eram bem armados? Não. Né? Então você pega os europeus chegando aqui já com armas de fogo, aqui não, na África, né? Chegando na África com armas de fogo, todo preparado já, e os africanos, né, com suas armas mais, vamos dizer, menos desenvolvidas, né, com facas, facões, tem como enfrentar lá os europeus? Não tinha. Né? Então, muitas vezes, esses confrontos contra os colonizadores foi marcado aí por uma violência enorme dos colonizadores, morte de muitos africanos, dizimaram tribos muitas vezes inteiras, tá? Foi uma coisa que não foi um contato, como eu estava dizendo, legalzinho, não, né? Nem aqui na América e nem na África, tá? Foi um confronto aí, uma relação bem conflituosa. Outra questão importante que é complicado, assim, é ruim de falar, mas que é um fato, né? É que essa colonização, ela foi muito impositiva na África, tá? Então, o que aconteceu, né? Os colonizadores passaram a impor a sua cultura. Olha só, os povos nativos africanos eram obrigados a usar roupas, né? Então você imagina que assim como os indígenas aqui no Brasil, muitas tribos africanas não utilizavam roupas, começaram a utilizar roupas obrigados, tiveram que mudar seus hábitos alimentares, porque eles tiveram que passar agora a plantar gêneros alimentícios para os europeus pegar e levar embora para a Europa. Então eles tiveram que se adaptar a um tipo de alimentação que não era deles, né? Porque eles foram utilizados ali como mão de obra para plantar, né? Desenvolver a agricultura e os gêneros alimentícios que atendiam às necessidades da Europa e tiveram que se adaptar a isso. Nas poucas escolas que existiam, que eram implantadas pelos europeus, ensinavam a língua do colonizador. E muitas vezes eles eram proibidos de utilizar o seu idioma nativo. Então, aquele mapa que eu mostrei para vocês ali dos idiomas na África, não é que os africanos aprenderam a falar bonitinho, inglesinho, porque era legal. Não era, isso foi imposto. Tá? Foi na base da violência, foi na base aí da proibição de se comunicar no seu próprio idioma. Tá? Foi uma coisa bem positiva mesmo. E daí as consequências, né, ficam até hoje. É uma invasão cultural muito grande, né? Então você já tinha seu idioma, você tinha o seu modo de se vestir, você tinha o seu modo de falar, de se alimentar, e os colonizadores tiveram que mudar tudo, os africanos tiveram que mudar tudo por causa aí dos europeus. Né? Essa situação de intensa exploração econômica e dominação cultural vai durar aí até metade do século XX. Né? Então, ó, metade do século XX, quando a gente vai iniciar o processo aí de descolonização. Que aí a gente vai começar a falar de porquê, né, e como que houve aí o processo de descolonização, aí, ou seja, de independência desses países africanos. Né? Mas o importante é você entender que essa colonização na África ela não foi uma maneira amigável, não, tá? Isso aí foi bem duro, bem duro. E lá a partir da metade do século XX, tô falando aí de principalmente pós 1945, 1950, os países europeus vão começar a se descolonizar. Mas por quê? Né? O que levou esses países europeus principalmente a abandonar esses países africanos para lá, a descolonizar, a oferecer para eles aí a independência? A descolonização na África está ligada basicamente a dois fatores importantes que a gente tem que entender. O primeiro está ligado aí à Segunda Guerra Mundial, tá? Ó, após o final da Segunda Guerra Mundial, principalmente aí, né, pós 1945, a gente vai ter um impulso maior aí da independência dos países africanos. O que a Segunda Guerra Mundial tem a ver com a descolonização na África? Se a gente for ver ali, quem que participou ali da colonização? A Alemanha,
Inglaterra, França, não é isso? Esses países estavam o que na Segunda Guerra Mundial? Tudo envolvido. Né? A Alemanha perde a Segunda Guerra Mundial, lá lembra de Hitler, né? A Alemanha perde a Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra e a França, né, que é o Reino Unido e a França, saem até vencedores da guerra, junto com os Estados Unidos e a União Soviética. Mas saem enfraquecido, né? Nenhum país que vai para a guerra, principalmente a guerra que acontece na Europa, quando a gente fala de guerra mundial, mas ela teve um palco principal que foi na Europa, e principalmente nesses países, vão sofrer consequências, né? Vão levar bombardeio, vai morrer exército, vão ter que gastar dinheiro para se reconstruir pós-guerra. Né? Com isso, esses países saem da guerra, apesar de vencedores, bastante enfraquecidos. Né? Como eles saem bastante enfraquecidos pós-guerra, vai favorecer aí a movimentos internos dentro de cada país africano, lutando pela sua independência. Tá? Então é basicamente isso aí que vai motivar o processo de independência. Ó. Após aí a Segunda Guerra Mundial, os países europeus encontravam-se política, economicamente e militarmente enfraquecidos, o que motivou o surgimento de movimentos pela independência aí praticamente todas as colônias da África. Quando a gente olhar no mapa ali, a gente vai ver que basicamente os países foram descolonizando, né, se tornando independentes, basicamente após a Segunda Guerra Mundial, beleza? E outro ponto muito importante que vai envolver aí a questão da descolonização na África é a questão da Guerra Fria, tá? O que a Guerra Fria tem a ver com a descolonização da África? Vamos lembrar o que é um pouquinho a Guerra Fria. Tem até a ver com a Segunda Guerra Mundial, né? A gente falou que a Segunda Guerra Mundial saem vencedores União Soviética e Estados Unidos, juntamente, né, com o Reino Unido, juntamente com a França. Mas a gente acabou de falar que a França e que o Reino Unido, mesmo vencedores, saíram enfraquecidos. Bem mesmo da Segunda Guerra Mundial, vencedor mesmo da Segunda Guerra Mundial, sai Estados Unidos e União Soviética. Beleza? E aí eles vão travar a partir do final da Segunda Guerra Mundial o que a gente vai chamar de Guerra Fria, que é um conflito ideológico, né, entre os dois países, uma guerra indireta, não houve conflito direto, mas havia ali uma guerra, né, indireta para implantar nos outros países o seu modelo político-econômico, que era o capitalismo pelos Estados Unidos e o socialismo pela União Soviética. Então, para esses dois países, era importante que esses países que eram colônias lá na África se tornassem independentes. Porque se tornando independentes, eles teriam que aderir ou à União Soviética ou aos Estados Unidos como aliados. Tá dando para entender? Então, como os Estados Unidos e como a União Soviética tinham interesse em ter mais aliados para eles durante a Guerra Fria, eles meio que iam lá nesses países, né, e ajudavam, forneciam apoio militar aí para que esses países se tornassem independentes. Tá? E aí, se tornando independente, esses países muitas vezes iriam se aliar aí aos Estados Unidos e à União Soviética. Se a gente olhar no mapa da Guerra Fria, do período da Guerra Fria, a gente vai ver que vários países se associaram aí, né? Se aliaram à União Soviética e muitos aos Estados Unidos, com o apoio deles. Beleza? Então, só para fechar isso aqui no texto, ó, visando angariar aliados, né? Muitas vezes a União Soviética e os Estados Unidos forneciam apoio militar, né? Fazendo guerra, né? Patrocinando aí a guerra a favor da independência desses países contra as metrópoles. E aí, então, esses dois motivos, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, vão promover aí o processo de descolonização da África, né? Os países que começam a se tornar independentes. Então, quando a gente olha nesse mapa aí, ele vai ilustrar basicamente aquilo que a gente estava falando, né? Basicamente, os países da África vão começar seu processo de descolonização após 1950, após Segunda Guerra Mundial. Não é isso? Alguns países se descolonizaram aqui na década de 1950, aí a gente pode citar a Líbia aqui, por exemplo. Países que se descolonizaram na década de 1960, a gente tem a Argélia e grande parte dos países da África Central, né? A gente já estudou a regionalização.
Países que descolonizaram aqui na década de 1970, aí a gente pode citar aqui Angola, por exemplo. Inclusive países que vão buscar sua independência ou sua separação na década de 2010, agora recente, mais propriamente em 2013. O exemplo aqui do Sudão do Sul, que fazia parte aí do Sudão, e esses países se separaram devido a muitas divergências. E lembrando que essas divergências elas vão surgir exatamente porque quem é que fechou essas fronteiras? Quem é que dividiu isso aí? Os europeus. Lembra lá, colocando várias tribos rivais juntas, separando tribos. E muitos desses países vai viver até hoje agora com muitos conflitos internos. Porque o que acontece? Você divide, bota lá no mesmo território duas tribos rivais para viver no mesmo território. Só que enquanto os europeus estavam lá, eles meio que mantinham a ordem, né? Estavam lá vigiando, então as tribos rivais mesmo meio que ficavam em ordem. Quando os europeus começam esse processo de descolonização, os europeus começam a ir embora, essas tribos rivais, elas vão entrar em conflito, vão entrar no que a gente vai chamar de guerra civil. E muitos países africanos, então, até hoje, né, embora não tenha nem 100 anos de processo de independência, muitos países são muito recentes, então vão durar até hoje muitos conflitos internos dentro desses países. Tá? Então, quando a gente olha esse mapa aqui, o que vai mostrar para a gente é uma quantidade imensa de guerra civil entre os países. Onde estão esses pontinhos aí são guerras civis que ocorreram ou que estão ocorrendo até hoje, tá? De conflitos internos dentro de países. E guerra civil, ela desestrutura o país porque é guerra entre os mesmos cidadãos de cada país que estão em conflitos entre eles, muitos conflitos entre cidadãos comuns e governo, tá? E uma guerra que ficou muito famosa no mundo porque foi uma das mais violentas no mundo, foi um conflito que aconteceu em Ruanda, tá? Um país que vai ficar aqui, ó, próximo aqui do Lago Vitória, que a gente já estudou sobre ele, que é o conflito de Ruanda. Olha aí, ó, a matéria que saiu no jornal O Globo, isso em 2019, no ano passado, ó, conferidas abertas de Ruanda relembra o genocídio de 25 anos depois, ou seja, no passado fez 25 anos, esse ano está fazendo 26, é recente esse conflito. E esse conflito ele foi marcado pelo conflito entre duas tribos, duas etnias diferentes, que eram os Hutus e os Tutsi. Tá? Vou tentar explicar rapidamente aqui, depois se vocês ficarem curiosos, lembra que eu falei que de repente vocês ficassem curiosos sobre algumas coisas? Podem pesquisar. Mas vamos pensar aqui, ó. Vou colocar aqui um T de Tutsi e um H aqui de Hutus, tá? Só para vocês entenderem a seguinte situação. Os Tutsi, eles eram em menos quantidade, tá? E os Hutus, eles eram em maior quantidade. Vou botar um sinalzinho de mais. Então, você tinha mais Hutus e menos Tutsi. Beleza? Só que o que vai acontecer? Os Hutus, eles eram um negro, vamos dizer assim, de pele mais clara. Um negro de pele mais clara, tá? Então, vou botar aqui uma cor mais clarinha, tá? Enquanto que você tem os Hutus de pele aqui um pouco mais escura, mais negra, tá? Vou botar só para diferenciar, só para vocês entenderem. Quem colonizou Ruanda foram os belgas, tá? Os belgas, quando chegam em Ruanda e identificam, e eles que vão separar, tá? Quem é Hutu e quem é Tutsi. Eles vão falar, você é mais clarinho, você é Tutsi, você é mais escuro, você é Hutu. Vão fazer um documento para eles, eles carregam tipo uma identidade que diziam quem era Hutu e quem era Tutsi. E os belgas vão fazer o seguinte, ó, vocês que são mais clarinhos, os Tutsi vão ser então membros do governo, vão comandar aí Ruanda, beleza? Os Hutus, que eram em mais quantidade, eles não eram nada assim, né? Tinham que obedecer os Tutsi. Então, o que era a maioria, os mais escuros, tinham que obedecer os Tutsi, que eram minoria e eram mais claros. Né? Então isso vai durar lá enquanto há o período de colonização. Quando ocorre o período de descolonização, quando a Bélgica, né,
da independência para Ruanda e os belgas vão embora para a Europa, o que você acha que vai acontecer? Os Hutus, que eram maioria, né? Tá aqui, ó, os Hutus, que eram maioria, resolvem atacar os Tutsis, mas não é atacar dando porradão, não, é para matar. Os caras vão tentar exterminar todos os Tutsis que existem. E exterminar como? Indo para a rua, violentamente, com facões, com foice e matando geral, matando todo mundo, né? Foi um genocídio horroroso, tá? Existe um filme interessante que você pode assistir que se chama Hotel Ruanda, tá? Que vai falar um pouco sobre esse conflito. E é um filme baseado em fatos reais, tá? De uma pessoa lá que tinha um hotel e ele resolve abrir o hotel, que era de luxo lá em Ruanda, para salvar pessoas lá do genocídio. E eu acho que ele era o Hutu e ele salva, inclusive, alguns Tutsis. É muito interessante esse filme, é baseado em fatos reais, tá? É bem legal, que vai falar exatamente desse genocídio, dessa confusão, que vai ser por quê? Devido lá aos frutos da colonização. Beleza? Alguns conflitos existem até hoje na África, muitos conflitos. Outro muito famoso, né, é a ação de um bloco terrorista, de um grupo terrorista que atua na Nigéria, chamado de Boko Haram, tá? Que tem aqui, ó, o nome dele. Depois, se você tiver mais curiosidade, pode pesquisar sobre o Boko Haram. Ele é um grupo extremamente violento, tá? Mata gente pra caramba, porque ele é um grupo radical islâmico. O que é isso? Eles são muçulmanos, então eles são contra cristãos, eles matam cristãos, eles tentam criar um país com as leis próprias deles, criam escolas para tentar educar as crianças na lei deles, e quem é contra, eles são altamente violentos. Então, galera, na África, né, todo esse processo de subdesenvolvimento, de pobreza, que a gente ainda vai ver nas próximas aulas, é fruto desse processo de colonização. A gente viu que eles passam pelo momento de colonização, sofrem, né, passam pelo processo de independência, mas não é fácil se recuperar, né, em pouco tempo, crescer economicamente, até porque a maioria foram abandonados pelos europeus, e até hoje vive aí num subdesenvolvimento, aí num desenvolvimento econômico, humano, muito precário. Beleza, galera? Deu para entender a aula aí? Qualquer coisa, me deixa lá um recado lá no grupo, ou deixa uma mensagem lá na plataforma que eu vou estar respondendo vocês. Beleza? Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido principalmente, né? E aí nas próximas aulas a gente vai estar dando continuidade aí ao conteúdo. Beleza, galera? Um abraço para vocês, um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Valeu!